Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos ver como fazer o dimensionamento de uma sapata centrada sem atuação de momentos fletores, que é o caso mais simples aí para a gente pegar a teoria. Então antes da gente começar, já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder a notificação dos próximos vídeos, que a gente vai ter um conteúdo muito bom aí sobre fundações. Então, vamos lá. O que a gente vai começar aqui? A gente vai falar uma teoria aqui rápida sobre o que a gente tem aqui no método SEB70 para fazer os cálculos. Então, nós temos aqui, ó, nós temos a relação entre abas da sapata, que é o primeiro passo que a gente tem que verificar, para ver se esse método pode ser ou não aplicado. Então, a aba da nossa sapata é esse valor C aqui, ó, entre a face do meu pilar e a face da minha sapata. Então, esse valor C ele tem que estar entre a altura da minha sapata dividido por 2 ou 2 vezes a altura da minha sapata. Então, esse C tem que estar compreendido nesse espaço para que a gente possa utilizar o método SEB70 aí. Caso o valor de C esteja fora desses limites aqui, a gente não pode utilizar esse método SEB70. Então, a gente tem que rever aí a geometria da nossa sapata. Então, esse é o primeiro passo. Passo inicial aí para ver se pode ou não usar o método. O segundo passo, a verificação dos balanços iguais. Então, o que a gente vai ter ali? Ó? Nós vamos ter esses balanços aqui. Ó. Então, o balanço é a distância entre a face do pilar e a face da sapata, tanto na direção A quanto na direção B. Então, a gente vai ter o CA e o CB. Esses balanços eles devem ser iguais aqui na nossa sapata para a distribuição aí dos esforços. Então, o nosso CA e o nosso CB ele vai ser igual a A, que é a maior dimensão aqui da nossa sapata, menos AP, que é a maior dimensão do pilar, dividido por 2. E o CB também vai ser a mesma coisa, só que aqui, ó, B, que é a menor dimensão, menos BP, que é a menor dimensão do pilar, dividido por 2. E vão dar o mesmo valor aí. Então, tanto o CA quanto o CB vai ter exatamente o mesmo valor quando a gente for compor a geometria da nossa sapata, para que ela tenha balanços iguais. Então, a gente consegue fazer a geometria da nossa sapata já obedecendo essa regra aqui de balanços iguais. Depois, nós temos que determinar a estimativa aqui da altura útil. Então, a altura útil que a gente vai estimar como sendo o D, que é a nossa altura útil, vai ser igual a H, que é a altura total, menos o diâmetro da barra, mais o comprimento nominal. Então, isso daqui é a estimativa de altura útil que a gente tem aí. Depois, a gente precisa verificar o comprimento de ancoragem. Então, a gente pode pegar essa tabelinha aqui, ó, que é o comprimento de ancoragem básico, o CA50. Nessa tabelinha aqui, vocês podem achar aí no Google. É bem fácil de achar, só colocar aí comprimento de ancoragem básico. Vai ter diversas tabelinhas aí, e uma delas é essa daqui. Então, por exemplo, se a gente está lá com um concreto de 30 MPa, numa situação sem gancho na nossa barra, e uma barra de 12,5 milímetros, como é pilar, ele sempre vai estar numa zona de aderência considerada aí de boa aderência. Então, o comprimento de ancoragem necessário seria 42 centímetros. Então, a nossa altura útil ela tem que ser maior do que o comprimento de ancoragem necessário para a nossa barra aí, para que a gente tenha a ancoragem aí do nosso pilar sendo feita corretamente, para que a gente não tenha deficiência de ancoragem. Então, a nossa altura útil sempre tem que ser maior do que o comprimento de ancoragem aí que a gente precisa. Depois, o quinto passo é escolher o tipo da sapata que a gente vai estar usando. Então, nós temos aqui uma sapata com seção constante, que é aqui ó, uma sapata que tem o H0 e o H iguais. Então, ela não é piramidal, ela não tem inclinação aqui em cima. E temos a seção variável, que é essa daqui. Ó, ela tem um rodapé menor e aqui ela tem uma altura maior. Então, ela faz essa pirâmide aqui. Ó. Então, essa daqui é a piramidal. A diferença entre as duas, volume de concreto. Só isso. E essa daqui retangular é mais fácil também de ser executada, né? Mas conceito de cálculo aí, a mesma coisa, não vai mudar nada aí os nossos cálculos aí. A única diferença mesmo é o volume de concreto que vai ser diferente e ali a seção constante é mais fácil de ser feita, só que ela gasta mais concreto. Então é uma coisa que a gente tem que ponderar aí. Depois, o sexto passo, nós temos a determinação das tensões atuantes. Então aqui na determinação das tensões atuantes, nós vamos ter o nosso PD,
que vai ser igual ao NK, vezes o nosso gama C para majorar essa normal aqui que a gente tem. Então a gente pega a normal característica e multiplica por 1.4 para majorar e divide aqui por A vezes B, que é a área da nossa sapata. Então a gente tem esse valor aqui de PD para fazer o dimensionamento. Esse valor não vai ser comparado com o valor de tensão admissível do solo. A tensão admissível do solo a gente vai usar só para fazer a geometria da sapata. Nesse passo aqui a gente não compara esse PD com a tensão admissível. Então, depois que a gente determinou essas tensões aí atuantes e esforços, a gente vem aqui para a distância das seções de referência. Então a gente tem aqui na direção A e na direção B, então nós temos XA e XB. Então é o CA mais 0,15 vezes AP, então é o nosso balanço ali, ó. Eu vou ter o quê? Vou ter isso daqui, ó. Eu vou ter esse CA, que é o meu balanço da sapata, que a gente já falou, mais 0,15 vezes AP. Esse 0,15 vezes AP é aí uma referência que a gente vai pegar pelo método aí para fazer o cálculo dessa distância XA e depois determinar os momentos atuantes. Então, com base nessa seção referência aqui. E a mesma coisa a gente vai fazer para B. Então, vai ser CB, né, que é o balanço em B, mais 0,15 vezes BP, que é a menor dimensão do pilar. E AP, a maior dimensão do pilar, sempre. E depois que a gente determina essas seções de referência, a gente tem os momentos atuantes. Então, a gente já pode determinar esses momentos. Então, na direção A, a gente vai usar essa equaçãozinha aqui, M1AD é igual a PD, que é a tensão que a gente encontrou aqui em cima, vezes o nosso XA, que é a seção de referência em A, dividido por 2, vezes B. Então, direção A a gente usa B e direção B a gente vai usar A. Então, a gente usa aqui a medida em A da nossa sapata e a direção A a gente usa a medida em B da nossa sapata, que é onde os momentos estão atuando aí. Depois nós temos o detalhamento dessa sapata. Então a gente vai fazer a distribuição da armadura. Então a gente faz a armadura distribuída dessa forma, ó. Direção A a gente vai distribuir assim, direção B a gente distribui de cá. Aqui, ó. Então a gente coloca as barrinhas nesses sentidos aí. O número de barras vai ser o ASA dividido pela área da barra. Então, o que a gente vai ter aqui? Esse ASA ele vai ser para uma faixa unitária de 1 metro da nossa sapata. Então a gente considera a armadura que a gente vai calcular distribuída em 1 metro ali. Então a gente pega uma taxa de armadura para 1 metro e divide pela área da barra. E a gente tem a quantidade de barras para 1 metro de sapata. E o espaçamento aqui entre barras vai ser 100. Aqui em vez de CA é 100, que é 1 metro a faixa unitária, dividido pelo número de barras que a gente tem calculado aqui em cima. E a gente consegue determinar o espaçamento entre elas. Então a gente vai fazer isso daí. E o cálculo da área de aço necessária a gente vai fazer dessa forma. Então, direção A e direção B. Então, a gente vai ter um momento em A e um momento em B. E a gente vai achar a área de aço assim. AS é igual a M1AD dividido por 0,85 vezes D vezes FYD, que é a resistência de cálculo do aço. Então, resistência do aço dividido por 1,15. E aqui a mesma coisa para a direção B. Normalmente, o que eu costumo fazer? O que eu faço aqui quando eu desenvolvo o cálculo manual? Eu pego o maior momento atuante, então, por exemplo, eu pego entre A e B, qual que é o maior, e aplico essa equaçãozinha aqui de acordo com o maior. Então, se é o A, eu pego essa aqui de cima, se é o B, eu pego a de baixo. E coloco a armadura igual para os dois lados, para ficar mais fácil de ser executado. Então, a gente coloca uma armadura, vamos dizer assim, padrão, que facilita aí a execução da nossa sapata, porque a diferença aqui normalmente é bem pequena. Se der uma diferença muito grande, aí sim eu faço para os dois sentidos, mas normalmente não dá diferença muito grande não. Então a gente sabe aí já um pouco da teoria por trás do método. Vamos para a parte prática então. Então a gente vai começar aqui os cálculos. Eu tenho aqui o MatCAD e esse roteirinho aí vocês podem ir copiando de acordo com o que eu vou fazendo aqui. Então, vocês podem ir pausando o vídeo aí e fazendo a cópia desse roteiro. O que a gente vai usar aqui de dados vai ser o quê? A gente vai considerar uma sapata aí que está submetida a uma normal característica de 970 kN. Um AP de 60 centímetros. Um BP de 19 centímetros, então maior dimensão do pilar, menor dimensão do pilar. Sempre AP e BP, maior e menor. A resistência do concreto em 25 MPa
FYK, resistência do nosso aço, de 50 kN por centímetro quadrado. A barra do meu pilar para determinar o comprimento de ancoragem de 12,5 centímetros. Cobrimento nominal de 4,5 cm. Gama C, majoração dos carregamentos aí. E o gama G, na verdade, majoração dos carregamentos. E o gama C, minoração do concreto de 1,4. Gama S aqui de 1,15 para minorar a resistência do aço. O coeficiente de majoração, esse KMJ aqui de 1,10, que é para considerar o peso próprio da sapata mais o peso do solo sobre ela. Então 1,10 a gente coloca então 10% dessa carga aqui, ó, como sendo o peso próprio da sapata e ali o peso do solo sobre ela. Tensão admissível do solo já está definida aqui em 2 kg força por centímetro quadrado. E a área, o diâmetro da barra que eu vou estar utilizando na minha sapata, eu vou chutar que seja de 10 milímetros. Não sei se vai ser realmente isso, mas eu vou chutar que seja. Então, se a gente chegar depois e ver que a gente pode usar uma barra maior ou uma menor, a gente vem cá e muda. E aí faz o cálculo da área de aço da barra aí automaticamente. Então a gente vai fazer esse desenvolvimento aí. Então vamos aqui para o cálculo. Eu vou ter então a área necessária para a minha sapata. Então eu vou chamar aqui de S SAP, que vai ser o quê? Vai ser esse meu KMJ vezes o NK, que é a normal característica que eu tenho aqui em cima, vezes aqui 100 para passar aqui para a unidade correta, que a gente vai dividir então pelo nosso sigma A. Então esse sigma ali que a gente tem, que é a tensão admissível do solo. Então isso daqui dá para a gente 53.350 centímetros quadrados aí, que a gente precisa na nossa sapata. Então a gente precisa de uma sapata que tenha esta base aqui. Então vamos montar a geometria. Como que a gente vai fazer isso? Vou montar aqui primeiro a dimensão B, que é a menor dimensão da minha sapata, que vai ser obtida da seguinte forma. Vai ser meio vezes, abre parênteses, o meu BP, menos o AP, que é a maior dimensão do pilar. Então, menor dimensão do pilar, menos maior dimensão do pilar. Isso daqui mais a raiz quadrada de 1/4, que vai multiplicar, abre parênteses, o meu BP menos o meu AP elevado ao quadrado, mais essa área aqui que a gente encontrou que precisa ser a nossa sapata. Então a gente tem aqui um valor de 211 centímetros. Então a gente precisa de uma sapata aí que a dimensão B dela tenha no mínimo 211 centímetros. Então eu vou colocar aqui que meu B ele vai ser 215 centímetros. Por que eu vou colocar que meu B é valor 215? Por que eu não uso 211,38 ou arredondo para 212? Em sapata, que é uma obra de terra, a gente não faz isso. Em sapatas, aí, em blocos, a gente sempre trabalha com o valor inteiro. Então a gente sempre pega ali, ó, por exemplo, 200, 205, 215, 220. Então a gente sempre pega múltiplo de 5 aí, de preferência, ou então múltiplo de 10, fica a critério de cada um. Eu pego sempre múltiplos de 5 aí. Então, vamos partir aqui para o nosso A, que vai ser o quê? Vai ser o nosso B mais o AP menos o BP. E a gente tem aqui um valor de 256. Então, o meu A ele vai ser o quê? Ele vai ser 260 centímetros. Vou trabalhar com esse valor aí. Sempre arredondando para um valor múltiplo de 5 aí, no meu caso. Então, as dimensões da minha sapata em planta, maior dimensão 260, a menor dimensão vai ser aí então 215, que é a dimensão B. Vamos fazer aqui a área da sapata, então, que vai ser A vezes B. Então eu tenho 55.900 centímetros quadrados. Eu precisava de 53.350. Então tá ok, tá passando. A gente tem base suficiente para não extrapolar a tensão admissível aqui de 2 kg força por centímetro quadrado no nosso solo. Depois, o que a gente vai fazer? Vamos determinar a altura dessa minha sapata. Então, vou fazer aqui que meu H vai ser igual a A menos AP dividido por 3. Então, dessa forma aqui, eu já considero que minha sapata ela vai ser rígida. Então, é o que a Norman fala aí para a gente utilizar essa equação para que a nossa sapata seja rígida, ela seja mais econômica e não precise verificar a punção. Então, eu tenho
uma altura aqui, ó, de 66,67 centímetros. Então vou colocar aqui minha altura, vai ser 70 centímetros. Sempre valores inteiros aí, múltiplos de 5 de preferência. Ou múltiplo de 10, tanto faz aí se você quiser. O D então vai ser o quê? Vai ser H menos o diâmetro da minha barra, então o sapato, o fio sapato mais o comprimento nominal que a gente tem, então 64,5 centímetros é a altura útil que eu tenho aqui para minha sapata. Então essa daqui é a altura útil que eu vou ter. Ela tem que ser maior que a minha ancoragem. Qual que vai ser o comprimento de ancoragem aí que eu preciso para uma barra de 12,5 sem gancho? Então vou pegar minha tabelinha, ó. Vou pegar minha tabelinha, considerando aqui um C25 sem gancho, ó, na região de boa aderência, 47 centímetros. Então eu tenho 65 centímetros, então tá ok. Então passa aí essa verificação. Agora eu vou fazer aqui a altura do rodapé, que é essa altura aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o tipo de sapata. Então, esse meu rodapé aqui, essa menor dimensão, eu vou determinar com essa equaçãozinha aqui, ó, H0. Então vai ser H dividido por 3. Então, altura dividido por 3. Isso aqui tem que ser maior do que 15 centímetros. Então, vai ser esse valor aqui ou 15 centímetros, que é o mínimo. Então, como aqui deu 23,33, eu vou considerar que meu H0 ele vale 25 centímetros. Então, essa daqui é a geometria da sapata. Então, aqui a gente determinou B, o A, então B de 215, o A 260, então essa daqui é a seção em planta da minha sapata. A altura maior de 70 centímetros, a altura menor de 25 centímetros. E agora que a gente já tem essa geometria, vamos fazer aquela verificação se a gente pode usar o método SEB 70 ou não. Então, como que a gente vai fazer isso? Vai ser aqui, ó. Primeiro, deixa eu fazer aqui o CA, né? Deixa eu fazer aqui o balanço, né? Que vai ser, então, o CA, no caso, vai ser igual ao CB. Então, vai ser o quê? Vai ser A menos AP dividido por 2. Então, a gente tem aqui o valor de 100 centímetros. Então, agora, vamos fazer aqui o H sobre 2, dá 35 centímetros. E o 2 vezes H, que é a altura da minha sapata, vai dar 140, lógico, né? Então, 140 centímetros. O meu valor de CA, que é o balanço aí, está compreendido aqui? Tá. Então, a gente tem 100, o mínimo é 35 e o máximo é 140. Então, a gente pode usar o método SEB 70 para dimensionar essa sapata. Sabendo disso, vamos determinar aqui o valor, então, de PD. Então, vamos fazer aqui PD, que vai ser igual ao meu NK, vezes o meu gama G, que é o coeficiente de majoração da carga, dividido por A, que é a maior dimensão da minha sapata, vezes B, aí que é a menor dimensão da minha sapata. Então, eu tenho aqui, ó, uma tensão de 0,024 kN por centímetro quadrado. Então, essa tensão aqui é o que a gente vai estar utilizando para fazer o dimensionamento da nossa sapata. A gente não vai comparar isso aqui com tensão admissível, não. Isso aqui é a tensão admissível que a gente vai estar considerando lá na nossa sapata para fazer aí o seu dimensionamento, né? Então, não tem nada a ver com o solo aqui, não. Isso aqui é o dimensionamento do concreto da nossa sapata, da armadura dela. Então, é para isso que a gente usa esse PD. Vamos fazer agora aqui o nosso valor de XA, que é aquela seção de referência. Então, vai ser o nosso CA, que vai ser CA mais 0,15 vezes o meu AP. Então, AP. E eu tenho aqui, então, aqui no caso é um A minúsculo, né? Então, eu tenho aqui, ó, 109 centímetros. Esse aqui é o meu valor de XA. Vamos fazer agora o XB, que vai ser igual ao meu CA também, mais 0,15 vezes aqui o meu BP. Então, a gente tem um valor aqui de 102,85 centímetros. Então, esses valores aqui de referência que a gente tem para determinar aí o nosso momento fletor, aí tanto na direção A quanto na direção B.
Então vamos lá determinar o momento. Vou chamar aqui de M1AD, que vai ser o quê? Vai ser o meu PD, que eu calculei aqui em cima, vezes o meu XA ao quadrado. Então XA ao quadrado. Isso daqui tudo dividido por 2, vezes o meu B, que é ali a dimensão oposta que eu tenho aqui ao A. Então eu tenho aqui um momento de 31.027.688 kilonewtons vezes centímetro. Então esse aqui é o meu momento vetor que eu tenho aí em A. Então M1A. Vou copiar isso daqui e alterar o que eu preciso. Então vai ser aqui, ó, B, M1BD, que vai ser igual a PD vezes o meu XB, dividido por 2 vezes A. Então eu tenho aqui um valor de 33.407.187 kN vezes centímetros. Então esses aqui são os momentos que eu tenho. O que eu poderia fazer? Poderia dimensionar a minha armadura com base neste momento aqui, ó. Então eu posso pegar tudo em relação a esse momento maior e fazer os cálculos. Ou eu posso fazer de forma independente. Então eu posso fazer aqui o meu AS. Então eu vou fazer meu primeiro AS aqui, ó. Então eu vou fazer um AS que vai ser igual a M1AD. Posso fazer de forma individual para cada um. Então isso daqui dividido por 0,85 vezes D vezes o nosso FYD, que é o nosso FYK, dividido pelo gama S. E aqui eu tenho um valor de 13,01 centímetros quadrados de armadura. Então eu preciso dessa armadura aqui para combater esse momento de cima aqui, esse M1AD. Então esse momento aqui de 31.000 kN por centímetro, eu preciso de 13 centímetros aí de área de aço para combater ele. Como que eu vou fazer então para determinar o espaçamento e a quantidade de barras? Vou pegar agora para um ASA, que é para uma faixa de 1 metro ali da minha sapata. Então vou pegar aqui o meu AS, que vai ser dividido pelo B, que é a dimensão oposta ali da minha sapata, que é onde a gente vai distribuir essa armadura. Então vai ser dividido por 100 aqui para passar para a unidade correta. Então eu vou ter aqui, ó, um 6,054 centímetros quadrados por metro. Aqui eu já dividi por 100, que é para evitar de fazer um monte de conversões aqui para chegar no mesmo lugar. Então a gente já divide aqui por 100, segue isso aqui, que a gente consegue aqui centímetro quadrado por metro aí, de área de aço para cada uma faixa unitária de sapata. Então vou ter aqui meu N barras, que vai ser o quê? Qual que vai ser o número de barras que eu vou precisar? Vai ser o meu ASA, dividido aí pela área da minha barra. Qual que é a área da minha barra? Vai ser o meu π, vezes o diâmetro dessa minha barra. Então, φ sapata, que é a armadura que eu estou usando lá, que eu coloquei o nome. Então, ao quadrado, dividido por 4. Então, isso aqui eu tenho a área da minha barra. Então, eu preciso aqui de 7,70 barras. Então, eu preciso dessa quantidade de barras aqui. Eu consigo essa quantidade aí? Não consigo. Então, eu vou arredondar isso aqui para 8 barras. Então, coloco aqui, ó, 8 barras. E agora eu consigo determinar o espaçamento entre elas, que vai ser o meu S, que vai ser igual a 100, que é a faixa unitária, dividido pelo N barras. Então, o número de barras que a gente tem aí. Então, dá 12,5 centímetros de espaçamento. Como que eu vou detalhar, então, essa armadura? Vou detalhar da seguinte maneira. Ó. Vou colocar aqui, ó, 8 φ de 12,5, de 10 milímetros, na verdade. Se eu for pegar aqui em cima, de 10 milímetros, então tá 1 centímetro, então uma barra de 10 milímetros. Então 8 φ de 10 milímetros com 12 centímetros de espaçamento entre barras. Então esse valor aqui eu sempre arredondo para baixo, o número de barras sempre arredonda para cima. Espaçamento então para baixo, número de barras para cima aí a favor da segurança. Então a gente tem essa situação aqui. Vamos fazer isso aqui para a direção B. Então vou copiar ali, vou mudar só o que é necessário. Então AS, então aqui M1BD. Então tem aqui uma área de aço de 14,01 centímetros quadrados. O ASB aqui vai ser igual ao meu AS dividido pelo meu A aqui, ó, então 5,39 centímetros quadrados por metro. Aqui vai ser o ASB
Então vou precisar aí de 6,86 barras. Então 7 barras aí, ó. 7 barras de 10 milímetros. Então vai ficar aqui 7 barras de 10 milímetros com espaçamento de 14 centímetros. Então esse daí é o detalhamento que a gente tem da nossa sapata. Então a gente precisa dessa armadura aqui, para o momento B, e para o momento A a gente precisa dessa outra armadura aqui de cima, e a gente faz o dimensionamento da nossa sapata dessa forma aí. Essa daqui é a sapata mais simples que a gente tem, então a sapata centrada sem aplicação de momento, é o conceito mais simples que a gente tem aí. Nos próximos vídeos aí a gente vai ter a explicação de como fazer o dimensionamento de sapatas que estão submetidas a um momento fletor, então momento fletor em uma direção, seja em X, seja em Y, e depois uma sapata que tenha momento fletor tanto em X quanto em Y. Então a gente vai ver isso aí em aulas futuras aí dentro desse nosso mini curso aqui de fundações. Mas por esse vídeo então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o joinha aí, já comenta o que você achou desse método de cálculo aqui. E compartilhe também esse vídeo para chegar ao máximo de pessoas aí. E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos. Mas por esse vídeo é isso e até mais.